Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro, e o tema do estudo de hoje é Enganada pela Serpente. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 5. Aqui, a Bíblia nos traz o seguinte relato. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Lembrando que essa frase foi dita por Satanás, incorporado na serpente, lá no Jardim do Éden. O capítulo 3 de Gênesis é um exemplo claro da psicologia da tentação. Deus havia advertido Adão e Eva de que, se comessem do fruto proibido, morreriam, o que está em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Assumindo a forma de serpente, Satanás usou várias estratégias retóricas, argumentos, para levar Eva a pecar. Primeiro, ele generalizou a proibição específica de Deus ao perguntar: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? O que está em Gênesis capítulo 3, verso 1. Percebeu aqui? Eva contra-argumentou que a proibição se referia apenas àquela árvore específica, pois, se alguma vez comessem dela ou a tocassem, morreriam. Continuando. Então, Satanás contradisse a declaração de Deus, afirmando categoricamente o seguinte: é certo que vocês não morrerão, o que está em Gênesis capítulo 3, verso 4. Por fim, Satanás acusou Deus de suprimir deliberadamente de Eva e de Adão conhecimento essencial, que foi o verso que lemos no início, Gênesis capítulo 3, verso 5, que eu repito aqui. A Bíblia diz: Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A curiosidade de Eva a levou ao terreno encantado de Satanás. Ali, ela foi forçada a decidir se permaneceria fiel à ordem restritiva de Deus ou se cederia aos apelos sedutores de Satanás. O problema é que, ao duvidar da palavra de Deus, usou seus próprios sentidos, o chamado método empírico, ou o da observação pessoal, para decidir entre as duas declarações conflitantes. Aqui estava já encaminhado o terrível erro de Eva. Primeiro, ela viu que, do ponto de vista dietético, a árvore era boa para se comer. Segundo, do ponto de vista estético, viu que era agradável aos olhos. Terceiro, partindo de uma análise lógica, claro, da lógica de Eva e de Lúcifer, a árvore era desejável para dar entendimento. Portanto, de seu ponto de vista, ela tinha boas razões para dar atenção às palavras da serpente e comer da árvore proibida. Como todos nós sabemos, infelizmente, foi exatamente o que ela fez. E perceba, hoje, as estratégias de Satanás se repetem. Alguns argumentam que todas as formas de conhecimento são válidas, desde que retenhamos o que é bom. Mas entenda uma coisa aqui, baseado no estudo de hoje, no que a Bíblia está nos ensinando. As experiências trágicas de Adão e Eva no Jardim do Éden demonstram que o conhecimento em si pode ser muito prejudicial. Existem coisas sobre as quais, definitivamente, é melhor não saber. E principalmente, se Deus disse para não fazer, o ideal, a melhor decisão é não fazermos. Se Deus disse para nós fazermos, a melhor decisão é fazermos. E quando a gente olha o que está acontecendo hoje, a gente percebe como Satanás tem tido sucesso
em cegar as pessoas, em enganar as pessoas, usando exatamente as razões ilógicas humanas. Você quer ver um exemplo de como hoje isso está acontecendo de forma muito grande? É muito comum hoje o pensamento de que não importa a sua opinião, o importante é o que eu penso, é a minha opinião. O que eu penso, o que eu sou e o que eu acho é a minha verdade. Não existe verdade absoluta. O importante é o que eu penso, é a minha opinião. Perceba que nesse tipo de pensamento existe uma armadilha terrível. É claro e evidente que todos nós temos, por consequência do livre-arbítrio que Deus deu, o direito à opinião. Isso aqui é inquestionável. Ponto final. Encerra aqui. A questão não é essa. A questão é colocar as nossas opiniões como sendo mais importantes do que a palavra de Deus. Se Deus disse não, é não. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus diz que isso é errado, não importa o quanto eu pense, não importa o quanto eu ache, não importa o quanto eu discorde ou concorde. É errado. A palavra de Deus é soberana. A vontade de Deus, ela é absoluta. Nós não podemos torcer a Bíblia para se adaptar às nossas opiniões, ao que nós chamamos de verdade pessoal. É o contrário. Nós temos que nos curvar diante da Bíblia. Se a Bíblia diz que algo é pecado, não importa a nossa opinião, vai continuar sendo errado. Entenda isso. O nome disso é submissão. Submeter nosso coração, nosso pensamento a Deus. E é óbvio que quando pensamos assim, Deus nunca vai atropelar o nosso direito à escolha. Mas tudo o que Ele quer é que nós coloquemos as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, sob a direção dEle. E essa é uma decisão que precisamos tomar. Pense nisso. A história de Adão e Eva é um alerta grandioso para você e eu nos dias de hoje. Termino aqui deixando o texto do ano bíblico de hoje, que está no livro de Malaquias. Um grande abraço e, se nosso Senhor nos permitir, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!